E aí, futuristas da tecnologia e mentes curiosas, tudo certo? Eu sou o Algorito e este é o Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos bastidores da Netflix. Já parou para pensar como eles conseguem gerenciar um verdadeiro dilúvio de dados em escala global? Pois é, a resposta tem nome: Data Bridge, uma verdadeira obra-prima da engenharia que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos colocar um número na tela que, sério, redefine o que a gente entende por escala. 1,3 petabytes. É essa quantidade de dados que o pipeline da Netflix processa por dia, todos os dias. Tenta imaginar mais de 500 bilhões de eventos. Cada clique, cada play, cada pausa. Se cada um desses eventos fosse um grãozinho de areia, daria para encher centenas de piscinas olímpicas. Diariamente. É surreal. E aí, claro, vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a Netflix consegue domar essa avalanche de informações, movendo e organizando tudo com uma precisão cirúrgica? A resposta, e isso é o mais interessante, não está na força bruta, em um motor mais potente, mas sim na inteligência, num cérebro que comanda a operação inteira. Nosso roteiro de hoje é uma jornada completa, olha só. A gente começa lá no caos dos dados para entender o problema original, depois vamos conhecer o herói da nossa história, o Data Bridge, vamos dissecar a arquitetura dele, ver como ele colocou o poder dos dados na mão de todo mundo e lá no final entender o impacto gigantesco que isso tudo teve para o negócio da Netflix. Bora lá! Certo, vamos para o primeiro ato. Antes do Data Bridge existir, o cenário de dados da Netflix era, um caos. Eles estavam enfrentando aquele problema clássico de empresas que crescem rápido demais, a fragmentação. E não era só uma questão de desorganização, não. Era um freio de mão puxado na inovação. Essa citação que veio de dentro da indústria pinta o quadro perfeitamente: um ninho de ratos. Imagina só, dezenas de ferramentas diferentes, cada uma falando uma língua, criadas por equipes isoladas que não se conversavam. O resultado era um labirinto tecnológico que só sobrecarregava os engenheiros com uma complexidade que crescia sem parar. E o que é fascinante aqui é ver como essa bagunça técnica se transformava em veneno para o negócio. Como a gente pode ver nessa tabela, a lentidão para conseguir dados significava perder oportunidades de mercado. Relatórios que não batiam um com o outro minavam a confiança nas decisões. Era um efeito dominó. A ineficiência lá na base técnica estava, de fato, segurando o crescimento da empresa inteira. Essa situação toda criou o que a gente pode chamar de efeito Sísifo da engenharia de dados. Sabe, igualzinho no mito grego. As equipes passavam 80% do tempo em tarefas repetitivas, limpando e organizando dados, basicamente empurrando uma pedra gigante montanha acima, só para ver ela rolar tudo de novo. Um desperdício monumental de talento que podia estar sendo usado para inovar de verdade. E é exatamente nesse ponto, no auge da frustração, que o jogo vira. Para cortar esse nó, para resolver esse caos, a Netflix precisava de uma solução unificada. Chegou a hora, então, de conhecer o herói da nossa história, o Data Bridge. Mas olha, o Data Bridge não surgiu do nada como mágica. Ele é o resultado de anos e anos de evolução. A jornada começou com o Chukwa, depois veio o Keystone. Cada sistema anterior, com suas limitações, ensinou uma lição super importante. A solução não era ter mais força, mas sim mais inteligência, mais simplicidade e, principalmente, autoatendimento. E aqui está a sacada genial, a grande virada de chave. A maior inovação do Data Bridge não foi ser um músculo mais forte para mover dados, foi ser o cérebro. Ele é um plano de controle que funciona como uma camada de inteligência por cima de tudo, orquestrando os motores que já existiam, dizendo para eles o que fazer, quando fazer e como fazer, sem precisar ele mesmo fazer o trabalho pesado. Tá, legal, mas como é que esse cérebro funciona na prática? Para entender a beleza e a elegância da arquitetura do Data Bridge, vamos usar uma analogia que separa perfeitamente o que é inteligência e o que é a força bruta. Primeiro, a definição-chave, o plano de controle. Pensa nele como o cérebro de um sistema distribuído. Ele que toma as decisões, que planeja as rotas e gerencia todo o fluxo de dados. Mas, e isso aqui é crucial, ele não transporta o dado em si. Ele é o estrategista, não o entregador. E essa analogia do maestro ilustra o conceito de um jeito brilhante. O Data Bridge é o plano de controle, ou seja, ele é o maestro. Ele não toca um único instrumento. Quem toca são os planos de dados, a orquestra. O Data Bridge só rege, garantindo que todos os músicos executem a mesma partitura em perfeita sincronia. É genial! E a escala dessa orquestra é de cair o queixo. O Data Bridge rege 300 mil trabalhos de dados complexos por semana.
E um trabalho aqui não é só mover um arquivo de um lado para o outro, não. A gente está falando de fluxos completos, com dezenas de etapas, validações, checagens de segurança. É algo muito complexo. Para dar uma dimensão real a isso, vamos comparar com a logística do mundo físico. Pense em gigantes como a Amazon, que movem milhões de pacotes individuais. Cada trabalho do Data Bridge é mais parecido com gerenciar uma rota de entrega inteira, com múltiplos caminhões, múltiplos destinos. E o mais impressionante, uma equipe bem pequena consegue gerenciar um volume de logística digital que precisaria de um exército no mundo físico. Mas saca só, uma arquitetura super poderosa não adianta nada se só um grupinho de especialistas consegue usar, né? E aqui vem outra genialidade do Data Bridge. Ele foi projetado desde o início para democratizar o acesso, para dar poder não só para os engenheiros, mas também para os analistas de marketing, para os cientistas de dados, para todo mundo. E como eles fizeram isso? Com uma abordagem de 3 camadas, atendendo a todos os públicos. Para os não técnicos, uma interface web super simples de arrastar e soltar sem precisar de código. Para automação entre sistemas, uma API super poderosa com GraphQL. E claro, para os engenheiros que amam ter controle total, a capacidade de definir tudo como código usando YAML. O resultado prático disso é transformador. Escuta só o que esse gerente de produto disse. A equipe de marketing dele agora cria os próprios dashboards sem precisar abrir um chamado para engenharia. Isso não só acelera o trabalho deles, mas o que é mais importante, libera os engenheiros daquele trabalho repetitivo para que eles possam focar no que realmente importa: inovar. Então, no fim das contas, qual é o saldo final de toda essa engenharia? O impacto vai muito, mas muito além de só ser mais eficiente. Lembra daquele efeito Sísifo? O Data Bridge quebrou essa maldição, liberando o talento humano para, de fato, construir o futuro da Netflix. Este gráfico aqui é a prova visual da transformação. É o antes e o depois. No mundo antigo, fragmentado, a velocidade de decisão e a eficiência eram baixas. Com o ambiente integrado do Data Bridge, essas métricas simplesmente disparam. A capacidade de escalar e de inovar cresceu na mesma proporção. E ao destravar esse problema fundamental do movimento de dados, o Data Bridge abriu a porta para inovações estratégicas. Pensa só, a criação do Media Data Lake, que é a base para toda a inteligência artificial da empresa, ou na otimização de 100 vezes na velocidade do motor maestro. Nada disso seria possível se os engenheiros ainda estivessem presos lá naquele ninho de ratos. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Se os dados são mesmo o novo petróleo, então o Data Bridge não é só uma peça de infraestrutura. Ele é o oleoduto perfeito. Um ativo estratégico que não só transporta valor, mas multiplica o que é possível fazer com ele. No fim das contas, a lição do Data Bridge é magistral. Às vezes, para gerenciar uma complexidade gigantesca, a solução não é mais força bruta, mas sim uma camada de inteligência e simplicidade. E foi assim que a Netflix transformou o seu ninho de ratos numa supervia de inovação. Muito obrigado por mergulhar nessa análise com a gente. Todo esse conteúdo foi compilado de fontes como Netflix Technology Blog, Improvado.io, HAI e apresentações do AWS Reinvent. Eu sou o Algorito e este foi o Compilando o Futuro. Até a próxima!